Obrigado, Senhor, porque até aqui você foi 10, Pai. Nós já sentimos, sabendo que você está aqui neste lugar, e é inquestionável, Senhor, o Espírito Santo aqui neste lugar. Por isso, em nome de Jesus, nós te pedimos e suplicamos, Pai. Age agora, meu Pai. Tira todas as distrações, tudo aquilo que possa porventura nos atrapalhar de ouvir aquilo que viemos aqui receber, Pai. Abençoe a vida do Catraca, ser com sua vida, com sua esposa, com sua filha. Pai, que o teu Espírito Santo possa continuar a conduzir, meu Pai, a sua vida como servo. Que a partir de agora também ele possa ser um instrumento teu, Senhor, para falar aquilo que tu queres para nós. Que o teu Espírito Santo se derrame nele, a partir dele e apesar dele. Assim te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Obrigado, irmão. Deus abençoe. Deixa eu falar para você. Amém. Bom dia a todos, glória a Deus. Aleluia. Eu ouvi uma pergunta numa pregação esses dias, foi muito interessante. Você está feliz com Jesus? Amém? E Jesus está feliz com você? Olha, dá uma quebrada mesmo. É uma pergunta que ficou mexendo comigo. Você sabe que ele está feliz comigo? Espero que sim, né? Glória a Deus, amados. Eu queria convidar vocês a abrir a palavra do Senhor em Neemias, capítulo 1, verso 1. Aleluia. Quem não tiver Bíblia pode acompanhar aí no telão, amém? Glória a Deus. A palavra de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quiliseu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Hanani, um dos meus irmãos, veio ajudar com alguns outros homens. E eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província, passaram por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado, e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando eu ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando, jejuando e orando a Deus do céu. Até aí. Amém. Quem que trabalha com construção? Quem já participou de uma construção? Ou já contratou profissionais para construir? A construção é algo muito magnífico, né? A construção, ele é um sonho que nós temos, nós imaginamos, nós chamamos um profissional ali, fazemos um desenho daquilo que nós queremos e nós começamos algo novo. Mas hoje eu queria falar sobre a reconstrução. A reconstrução, ela tem um ponto muito especial. A reconstrução, nós falamos de um sonho que já aconteceu, algo que já foi planejado, algo que já foi construído, mas por algum motivo foi destruído. E a reconstrução, ela fala sobre você olhar para algo destruído e reativar uma esperança de um sonho. A reconstrução não é apenas um sonho de construção, é você ver algo que já foi destruído e você olhar para aquilo de uma forma tão especial, porque existe uma história, existe um ponto especial, existe uma importância em nossas vidas. Então, quando nós reconstruímos algo, ele tem um ponto muito especial. Amém? E eu creio que nessa manhã Deus vai reconstruir muitas coisas em nossas vidas. Glória a Deus. Amém. E aqui nós ouvimos essa história de Neemias. Primeiro, quem era Neemias? No final do capítulo, no verso 11, ele diz: neste momento eu era o copeiro do rei.
E o que isso fala para mim? Espero que fale para todos nós. Se reflete em uma pessoa simples. Quando nós começamos a ler esse versículo, nós vemos a grandeza de algo destruído. Falamos da Jerusalém, uma promessa do Senhor, a terra prometida. Mas Deus aqui não fala para um grande profeta. Neste momento, Neemias era o copeiro do rei. Uma pessoa simples, assim como eu e você. Mas Deus falou com ele, assim eu creio que falará com nós nessa manhã. E como Deus chamou Neemias para essa grande obra de reconstrução, chamou através de uma notícia de destruição de Jerusalém. E o que Deus pediu para Neemias? Reconstruir a muralha e restaurar a cidade do povo de Deus. Olha que missão, olha que importância isso. E o que isso significava para Neemias? Jerusalém era onde estava o seu povo, era onde os seus ancestrais estavam enterrados, era onde existia uma história de vida, era onde existia uma lembrança, era onde existia um local onde Deus fez tantas coisas por aquele povo. Existia uma história importante, mas aquela história tinha sido destruída. Os muros tinham sido derrubados, os portões tinham queimados. Sabe, amados, Deus também nos chama diante de necessidades da nossa geração. Deus chamou Neemias através de uma grande necessidade. Deus queria reconstruir. Não era apenas Neemias que teve uma vontade por achar uma nostalgia ou algo bonito, não. Foi o próprio Senhor que colocou isso no coração, porque era antes dele a vontade de Deus reconstruir aquelas muralhas. E como nós reagimos com uma notícia tão pesada como essa? Porque quando Neemias pergunta a um dos seus irmãos como estava, existia um ponto de esperança, de melhora, porque ele sabia a situação que estava passando. Porque ele fala, aqueles que estavam exilados, aqueles que estavam passando por sofrimento, como eles estão hoje? E a notícia não foi melhor, a notícia foi pior. E a reação de Neemias foi orar e chorar. Neemias aqui nos ensina algo que nós precisamos saber nos dias de hoje. Ele nos ensina algo que Jesus nos ensinou nos dias dele: a ter a empatia. Qual tem sido a nossa reação diante do momento de dor do próximo? Qual tem sido a nossa reação de uma notícia de dor? Como nós nos reagimos ao ver a dor e uma ruína ao redor? E Neemias então chora sobre aquilo que estava acontecendo. E eu queria trazer alguns pontos específicos sobre essa história. Primeiro ponto: o que foi destruído naquele lugar? Ele não falou que as casas foram destruídas, por mais que eu entenda que elas tenham sido danificadas por um ataque, mas a primeira coisa que foi destruída foi a muralha. Eu queria trazer a história dessa Jerusalém, da muralha, como as nossas vidas. Queria trazer para os dias de hoje, queria trazer como nós estamos, a nossa história, aquilo que Deus colocou em nossos corações. Então eu trouxe algum significado. Por que primeiro a muralha? Porque quando ele quis reconstruir, ele não falou assim: eu vou reconstruir a cidade, eu vou reconstruir as casas, eu vou olhar para as pessoas. Não, eu quero reconstruir a muralha. A muralha, ela significa a proteção. Naquela época, uma cidade sem muralha era totalmente frágil, qualquer um poderia entrar. E se o nosso coração está sem muralha, qualquer coisa pode entrar. A muralha
ela pode significar a identidade de um povo. Eu não sei, alguém aqui já teve a oportunidade de viajar para o sul do país? Uma coisa interessante quando eu viajei lá, é que lá tem uma característica de muitas casas de madeira, não é verdade? Você sabe por que as casas lá, muitas casas são de madeiras? Porque ele traz uma história, ela traz uma cultura. Naquele estado ali, naquele lugar, tem muito povo de fora que veio construir ali. E a grande maioria eram os alemães e os italianos. Então eu comecei ali, passava por umas casas, algumas tinham uma história de construção, de família, contava a história de uma família, contava a história de um povo, de uma cultura. Até hoje você vai lá, você consegue ver comidas típicas de um povo de fora, italiano, alemães, né? E eu achei isso muito interessante. Mas uma coisa que me chamou a atenção é que algumas casas, não sei se vocês repararam isso, que foram lá, as madeiras, umas são horizontais e outras são verticais. Vocês repararam isso lá? Algumas casas de madeira, as madeiras são deitadas e outras são em pé. Sabe o que isso significa? Eu perguntei a essa curiosidade, por que as madeiras são deitadas e outras são em pé? As deitadas representam o povo alemão, por causa da bandeira alemã. E as que estão em pé significam do povo italiano, por causa das cores da bandeira da Itália. E quando eu estava lendo essa palavra, eu falei assim, nossa, que interessante, né? O muro representa justamente isso. A forma com que era construído aqueles muros significava a identidade daquele povo. E isso quer dizer, em nossas vidas, como estão sendo construídas as nossas muralhas, como as pessoas de fora nos vê, é a nossa identidade. Quando a pessoa olha para nós, ela deve enxergar uma identidade. E se nós não temos uma muralha construída em nossas vidas, nós estamos sem identidade. Qualquer identidade pode vir em nós e mudar a nossa identidade. Nós temos que ter isso em Cristo. A outra função da muralha, ela servia para separar o seu povo. Aonde tinha muralha, da parte de dentro era separado do que estava por lado de fora. Isso é óbvio, né? Quando você tem uma construção, você tem uma casa, ao redor de sua casa tem um muro, para separar a sua parte da parte do seu vizinho, não é verdade? E trazendo isso para o mundo espiritual, o que é separação? Você sabe o que quer dizer a palavra santo? Quem sabe? Separado. A palavra santo é, seja santo, seja separado daquilo que está fora da muralha. Então a muralha quer dizer santidade. Então vamos lá, 3 pontos. A muralha, proteção, identidade e santidade. Então por que o primeiro ponto que a ser restaurado é a muralha? O primeiro ponto é, nós temos que voltar a ter a nossa proteção, a nossa identidade e a nossa santidade. Se existe algo em nossas áreas que estão totalmente destruídas, nós temos que rever esses 3 pontos, que é o mais importante: santidade, identidade e proteção. E como está a nossa Jerusalém? Como está o nosso coração? Como está a nossa alma, nosso espírito? Será que as muralhas caíram? Será que elas precisam ser restauradas? Como está a nossa família, nossa igreja, nosso ministério? Em qual o ponto que nós precisamos estar restaurando? E uma coisa eu creio, amados, uma das promessas do Senhor é que Deus tem sempre um projeto de restauração. Como nós lemos a palavra do Senhor, nós identificamos de imediato que a vontade de Deus sempre foi restaurar a nossa aliança com Ele. Um dia Ele teve uma aliança perfeita com o homem, e através do pecado ela foi destruída, ela foi rompida. Mas então Deus trouxe o seu Filho unigênito, para que todos aqueles que nele creem possam ter essa aliança restaurada. Então você vê que o grande plano de Deus é a restauração da nossa aliança com Ele. Uma aliança fortalecida, uma aliança que traz identidade, que traz separação e que traz identidade.
Comece sempre com a oração. Todo projeto que nós temos que reiniciar ou iniciar, nós precisamos começar com a oração. Neemias que fala no verso 4: quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que amam e obedecem aos seus mandamentos, que os teus ouvidos estejam atentos aos seus olhos, estejam abertos para ouvir a oração que o teu servo está fazendo dia e noite diante de ti, em favor dos teus servos, o povo de Israel. Confessa os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e meu povo temos pecado contra ti. Aqui ele traz uma base muito importante. Neemias nos ensina a ter empatia e intercessão. Olha que interessante quando ele fala aqui, eu e o meu povo. Neemias já não vivia naquele ambiente. Ele era o quê? Copeiro do rei. Ele vivia no palácio, mas quando ele trouxe a notícia, ele se colocou no lugar do outro. Intercessão é isso, amados. É você se colocar no lugar do outro. Ter empatia e colocar isso diante do altar. Tudo começa na oração. Os projetos de Deus só prosperam quando começamos no altar. Terceiro ponto, Deus responde e confirma o propósito. Quando nós olhamos aquilo, entendemos que é algo do Senhor, nós intercedemos por aquele propósito, nós colocamos diante dele, aquilo tudo faz sentido quando Deus responde e fala: isso que eu coloquei no seu coração, não é apenas dizendo sobre você e sobre os seus desejos, mas é do meu coração e do meu desejo. Então um propósito faz sentido, e ele começa a confirmar o propósito dele. Lá no capítulo 2, Neemias capítulo 2, do verso 1 ao 4. Olha como o Senhor responde a Neemias. No mês de Nissan, no 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele, e por isso o rei me perguntou: por que o seu rosto parece tão triste, se você não está doente? Essa tristeza só pode ser do coração. Com muito medo, eu disse ao rei, que o rei vive para sempre. Como não estaria triste meu rosto, se a cidade em que estão sepultados os meus pais está em ruínas, e as suas portas foram destruídas pelo meu fogo? E olha então a resposta do rei. O rei me disse: o que você gostaria de pedir? Então orei ao Deus dos céus. Sabe, amados, quando nós entendemos que o que nós estamos fazendo é da vontade de Deus, o próprio Deus abre as portas e age ao favor de nós, não do seu projeto. Uma das coisas que o Senhor fala com Neemias lá no verso 20 é assim: o Deus do céu é que nos fará prosperar. Às vezes nós ficamos preocupados, e imagino vocês, a construção, quanto aquilo podia custear, ou o trabalho que aquilo iria dar para eles. Mas uma coisa Deus tinha falado no coração de Neemias: o Deus do céu é que nos fará prosperar. Quando nós entendemos que o nosso propósito não está em nós, está em Deus, nós confiamos e descansamos no Senhor. E as dificuldades, quando elas começam a aparecer, nós lembramos daquilo que o Senhor fala para nós, e nós continuamos. E quando Deus está à frente, o improvável acontece. Era totalmente improvável que o próprio rei olhasse para a situação de Neemias e o liberasse,
perguntando para ele: só me fala quantos dias você precisa e do que você precisa. Mas será fácil? Não será. Sabe por quê, amados? Jerusalém, ele representa uma promessa do povo de Deus, ou uma promessa do próprio Deus para um povo. Sabe aquilo que o Senhor colocou em seu coração, o desejo que talvez você acabou vendo aquilo se destruindo? Sabe por quê? Existe alguém que fica furioso quando vem as promessas de Deus se cumprindo em nossas vidas. Nós temos nossos inimigos, e eles vão atacar de todas as maneiras, porque ele não quer ver aquilo acontecer na sua vida. E nós vamos sim enfrentar uma grande oposição nessa reconstrução. O inimigo fica furioso e começa uma inveja, uma zombaria e algumas ameaças. Lá no capítulo 4, verso 1 ao 3, diz assim, Neemias 4: quando Sanbalate soube que estávamos reconstruindo o muro, então aqui ele já foi abençoado, ele já foi até Jerusalém, começou a unir com o seu povo, começou a reconstruir. Então começou os olhares dos inimigos, não se conformando com aquilo. Quando Sanbalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso e ridicularizou os judeus. E na presença dos seus compatriotas e dos poderosos de Samaria disse: o que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão reconstruir o seu muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de uma construção, daqueles montes de entulho e de pedras queimadas? Tobias, o amonita, que estava ao seu lado, completou, dizendo: pois que construam, basta que apenas uma raposa suba lá, para que esse muro de pedras desabe. Sabe, amados, quando nós nos reposicionamos sobre uma nova história, quando nós nos reposicionamos sobre uma reconstrução do propósito de Deus em nossas vidas, é isso que nós acabamos ouvindo. Você está destruído. Vai dizer para mim que você vai voltar para a igreja agora? Vai dizer para mim que você vai lutar pelo seu casamento que eu destruí? Vai dizer para mim que você vai lá pedir perdão para aquela pessoa que vocês brigaram? Vai dizer para mim agora que a sua confiança vai ser restabelecida? Vai dizer para mim que você vai falar com o seu filho que você não fala mais? Vai dizer para mim que você vai falar com seus pais que te maltrataram? Sabe o que o inimigo fala? Isso, eu destruí. E quem é você para reconstruir? Basta eu soprar uma mentira e você desaba de novo. Mas Deus está falando aqui: não desanime, porque o nosso Deus, Ele é poderoso para realizar o impossível. E lembre-se, eles vão zombar de você, mas não apenas de você. Eles estão tendo a ousadia de zombar do projeto de Deus. Quando o inimigo olhar para você e começar a jogar mentiras no seu ouvido, sabe o que você responde para ele? Você pode rir de mim, você pode rir da minha história destruída, mas não basta só você rir de mim. Você agora vai rir de Deus e das promessas e do projeto que Ele tem na minha vida. Será que você pode com Ele? É igual uma criança, um jovem quando briga na escola e chama o irmão mais velho. Já fizeram isso já? Quem já fez isso aí? Já? Aquela treta comendo, chama o irmão mais velho e resolve o problema. É isso, amados. Não estamos falando de uma vontade só, mas de um projeto de Deus. Então, como conseguir ir à frente? Neemias, então, nos mostra como ele agia. Ele orava, buscava, mas não só orava. Ele estava orando e estava agindo. Ele estava orando e estava agindo. Ele reconstruía os muros e buscava o Senhor, mas ele nunca parava de buscar a sua face. Neemias e o povo se armam e trabalham ao mesmo tempo.
Olha que interessante, Neemias capítulo 4, versos 6 ao 9. Nesse meio tempo fomos reconstruindo o muro, até que em toda a sua extensão chegamos à metade da sua altura, pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. Quando, porém, Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os homens de Asdod souberam que os reparos nos muros de Jerusalém tinham avançado, que as brechas estavam sendo fechadas, presta atenção, as brechas estavam sendo fechadas, eles ficaram furiosos, e todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar uma confusão. Olha que interessante, atacar com o quê? Com uma confusão. Mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guardas de dia e de noite para proteger-nos deles. Olha então que interessante aqui, amados. Os inimigos se juntaram, ficaram furiosos. Então, reconhecendo que os muros estavam sendo reconstruídos e estavam se reconstruindo para suas brechas, aí que eles ficaram preocupados. Sabe como que o inimigo consegue entrar e destruir nossas vidas? Pelas brechas. Mas aqui o que esse povo fez? Eles oraram. E o que a oração traz? Traz a eles ali, traz para nós. A oração traz as estratégias do céu. Mas nós precisamos colocá-las em práticas. Quando eles então buscavam o Senhor e colocavam aquele problema diante deles, diante do Senhor, então Deus dava estratégia. Mas eles não ficavam apenas na oração, eles agiam. Eles oravam e reconstruíam. Eles oravam e se reposicionavam. Hoje nós não temos as armas que eles falavam, espadas, escudos. Sabe que nós temos espadas, escudos e armadura? Quem é que anda na rua com uma espada, com escudo e com uma armadura aí? Vocês andam? Não andam? Então eu vou entregar algumas armas para você essa manhã, amém? Efésios capítulo 6, verso 10. Você vai andar armado agora, amém? Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam de toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal, nas religiões celestiais. Por isso, vistam de toda a armadura de Deus, para que possam resistir ao dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade e vestindo a couraça da justiça, e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, use o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com todas as orações e súplicas. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração de todos os santos. Glória a Deus, aleluia. Dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Ele é santo e Ele nos protege, Ele nos coloca armaduras, nos proteção sobre todo tipo de ataque. Então, como Neemias estava lidando com os problemas dos ataques, ainda no capítulo 4, no verso 7, diz assim: quando porém Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas, os homens de Asdod souberam que
os reparos dos muros de Jerusalém tinham avançado e que a brecha estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. Todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causaram uma confusão. Amém? Mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guardas dia e de noite para protegê-los deles. Enquanto isso, o povo de Judá começou a dizer: os trabalhadores já não têm mais forças e ainda há muito entulho. Por nós mesmos não conseguimos construir um muro. E os nossos inimigos diziam: antes que descubram qualquer coisa ou nos vejam, estaremos bem ali no meio deles. Vamos matá-lo e acabar com o trabalho deles. Os judeus que moravam perto deles de vezes nos preveniam: para onde quer que vocês se virarem, sabiam que seremos atacados de todos os lados. Por isso, posicionei alguns do povo atrás dos pontos mais baixos do muro, nos lugares abertos, divididos por famílias, armados de espadas, de lança e de arco. Fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: não tenham medo deles. Lembre-se de que o Senhor é grande e temível, e lutem por seus irmãos, por seus filhos e por suas filhas, por suas mulheres e pelas suas casas. Quando os nossos inimigos descobrirem que sabíamos de tudo e que Deus tinha frustrado a sua trama, todos nós voltamos para o muro, cada um para o seu trabalho. Aleluia. Sabe o que está falando aqui? O nosso povo estava focado em reconstruir, mas o inimigo, ele tem que desfocar com barulho, com distrações. E sabe qual foi a orientação que Deus deu a Neemias? Vão espalhar por toda a extensão, e aonde tiver uma brecha, ali vai colocar um vigia. Sabe o que Deus está falando? Eu vou enviar famílias a ponto estratégico, onde eu sei que existe um problema, uma dificuldade, mas ali nós vamos vigiar. Sabe o que está falando? Vou montar igrejas e ministérios aonde eu quero colocar a mão no meu povo, onde as pessoas que eu estou separando como famílias, como líderes, como o povo que leva o meu evangelho e a minha salvação, vai fechar a brecha desse muro derrubado, e nós vamos reconstruir, e o povo vai trabalhar e vai seguir. Mas sabe o que está dizendo, amados? Vai ser difícil, mas vocês não estão sozinhos. Ele fez ali uma rápida inspeção e dizia: vocês podem ir, nós vamos para aparentemente estar distante, mas Deus está com você. E sabe uma coisa interessante? Sabe o que significa esses ataques do inimigo? Quando que o inimigo começou a atacar esse povo? O inimigo olhou, riu, ficou furioso quando as muralhas estavam derrubadas. Ele ficou furioso quando estava tudo destruído em ruínas. Sabe por que o inimigo te ataca? Vou te dar uma boa notícia: você está no caminho certo. Quando ele te ataca é porque você está no caminho certo. Se você não estivesse, ele não ia nem ligar. Ele falou que permaneça assim. Mas se tem uma coisa que ele fica irritado, é quando nós entramos no caminho certo. Então não desanime. Se está difícil, começa a vigiar os pontos de vulnerabilidade e começa a levantar os seus muros na área mais difícil. Começa a vigiar na parte mais difícil. Sabe aquele lugar que você viu que tudo foi destruído por um erro? Vigia naquele ponto. Coloca uma armadura específica para aquele lugar. Ore especificamente por aquilo. O Espírito Santo vai colocar diante de ti os lugares frágeis de sua vida. Sabe o que o Espírito Santo quer fazer? Ele quer te mostrar as suas fragilidades. Porque ele quer te humilhar como inimigo? Não.
Ele quer posicionar. Sabe o que ele vai fazer? Aí da semana, eu creio em nome do Senhor Jesus, você vai identificar as brechas em suas muralhas. E você vai identificar uma família, um irmão ou uma irmã. E você vai falar: eu confesso esse meu pecado. Eu confesso essa minha brecha. E sabe o que ele vai fazer? Vai colocar aquela pessoa de vigília como uma família, para orar e interceder por aquilo. E o inimigo não vai mais poder entrar naquilo. Amém? Glória a Deus. Estar informado, atentos e organizado. Essa é a diferença daquele povo. Onde é a nossa vulnerabilidade? Se Deus está identificando isso, então ore, vigie e tenha uma ação. Outra característica importante naquele povo, e eu creio que é do nosso povo, é a nossa unidade em Cristo Jesus. No verso 17 diz assim: que estava construindo o muro, aqueles que transportavam o material, faziam o trabalho com uma mão e com a outra seguravam uma arma. E a trombeta simbolizava a voz profética e a presença de Deus. No verso 18 ao 20 diz assim: a cada um dos construtores trazia à cintura uma espada enquanto trabalhava, e comigo ficava um homem pronto para tocar a trombeta. Então eu disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: a obra é grande e extensa, e estamos separados, distantes uns dos outros, ao longo do muro. Do lugar de onde ouvirem a som da trombeta, juntem-se a nós ali. Nosso Deus lutará por nós. Sabe o que quer dizer o som da trombeta? É Deus falando assim: unem-se. É o símbolo para que você saiba, você não está sozinho. A trombeta, quando eles iniciavam, ela falou assim: se juntem o meu povo, unem-se o meu povo. Você não está sozinho. Ajuntamento do povo de Deus, a união do seu povo, a estratégia de estarmos unidos para uma grande reconstrução. Você não está sozinho. Amém? Feche seus olhos.